Dúvida filosófica. Um dos critérios essenciais da vida dos filósofos é a importância da pergunta. Ter dúvidas é algo desejável para alcançar um conhecimento maior. A dúvida surge de uma necessidade inquietante de explicação racional para algo da existência humana que se tornou incompreensível ou cuja compreensão existente não satisfaz. Geralmente, são temas que não têm resposta única e para os quais a mente humana sempre retorna. Suspensão do juízo. Suspensão do juízo é a interrupção temporária do fluxo de ideias prontas que uma pessoa possui sobre determinado assunto, para escapar dos preconceitos criados por nós e permitir o fluir de outras reflexões e percepções atuem na nossa mente. A dúvida metódica era um exercício da dúvida em relação a tudo que o Descartes conhecia ou pensava até então ser verdadeiro. Para cumprir tal propósito, percebeu que teria que destruir todas as suas antigas ideias que fossem duvidosas. As primeiras determinações. Descartes não examinou cada opinião em particular. Ele se apoiou aos princípios sobre os quais suas antigas opiniões se apoiavam. Mas como Descartes julgava o certo e duvidoso? Eis que entra a evidência. Uma ideia é evidente quando se apresenta com tamanho grau de clareza e distinção ao intelecto que não trará nenhuma dúvida. A dúvida que nasce das ideias a partir dos sentidos. Duvidando dos sentidos, conclui-se que os sentidos são enganosos. Exemplo, o barco no Oriente. Ele diminui de tamanho à medida que fica longe da gente. Errado. O barco permanece no seu tamanho normal, nossa visão que nos enganou. Descartes considera uma hipótese, o sonho. Você sonha que está fazendo algo, mas na verdade não está. Com o argumento do sonho, Descartes volta a estaca zero e é preciso recomeçar. A dúvida é sobre as ideias que nascem da razão. Ao falarmos sobre aritmética e geometria, não conseguimos achar dúvidas, pois estando dormindo ou acordado, 3 mais 2 vai sempre ter como resposta o número 5. Descartes encontra algo que não lhe desperta dúvidas, pois o conhecimento matemático é algo evidente, claro e distinto. Porém, Descartes avança e passa a pensar da seguinte forma: se existe um ser que criou tudo e é onipotente, esse ser tem poderes para ter criado você de tal forma que se engane sempre, ou seja, que você pensa sempre que 3 mais 2 é igual a 5, quando na verdade isso é uma ilusão. Trata-se do argumento do Deus enganador. A dúvida generalizada. O filósofo percebe que o nome Deus enganador perde a força, pois estes poderiam dizer que Deus é um ser perfeito e supremamente bom. Para os ateus, a ideia de uma divindade enganadora também não serviria, pois, para eles, Deus é uma fábula. Assim, para enfrentar tanto os mais crentes quanto aos mais descrentes, Descartes criou seu último e poderoso artifício, o gênio maligno. Trata-se de um ser que não teria a perfeição e a bondade de Deus. Assim, chega-se à generalização da dúvida, o mundo entre parênteses. O gênio maligno poderia ser entendido como uma figura simbólica, como qualquer outra coisa, pessoa ou ideia que seja capaz de nos levar ao erro. Descoberta da primeira certeza. Descartes segue buscando a procura de uma saída para a exigência autoimposta de um gênio maligno que quisesse enganá-lo sempre. Então Descartes percebe: o ato de pensar não pode ser colocado em dúvida por aquele que duvida. Então, se você pensa, você é algo que produz esse pensamento. Você, no mínimo, é uma coisa que pensa. Daí a conclusão de Descartes: penso, logo existo. Essa foi a primeira certeza de Descartes, a de existir como coisa que pensa enquanto pensa.